Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Irmãos, muito bom dia, graças e paz. Quero chamá-los todos. Eu vou percorrer alguns textos hoje. Então você pode começar comigo. Gênesis capítulo 3, o verso 15. Quero te chamar para a gente debruçar sobre o texto sagrado, continuar a nossa investigação. A gente está conversando e aprendendo o máximo possível acerca de oração. Para isso, a vida do nosso Senhor é o nosso paradigma. Então, a gente está observando a vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus. Então, eu quero começar com você. A gente vai ler Gênesis capítulo 3, verso 15. Na sequência disso, eu vou passar pelo Evangelho segundo registrou o amicíssimo de Jesus, o João, capítulo 13. E, por fim, mas não menos importante, eu vou na trilha que o Espírito Santo abriu através do Eider. O Eider leu Mateus capítulo 6, verso 26, eu vou ler Mateus 26, 36, entendeu? Então Deus deve estar nesse negócio, porque eu não combinei nada com ele, né? Então, começando por Gênesis capítulo 3, o verso 15, está dito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus nosso Pai, nós queremos te bendizer, te agradecer com todo o nosso ser pela possibilidade de experimentarmos uma manhã como essa, de ouvirmos tudo o que já ouvimos até aqui e continuarmos a ouvir a tua voz. Então, a alegria está no nosso coração por inúmeras razões, algumas das quais nós listamos há pouco. Então, nós suplicamos, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa nos dar abertura de compreensão, de tal modo que apreendamos tudo quanto o Senhor quer continuar a nos instruir nessa manhã, para o máximo louvor da sua glória. Hoje e sempre oramos agradecidos. Amém. Amém. Muito bem. Esse primeiro texto aqui responde à pergunta acerca de quem é Jesus de Nazaré. Essa é a pergunta por excelência, entendeu? A nossa vida depende da resposta que damos a essa pergunta. Quem é Jesus de Nazaré? Então, me lembro de ter dito em outra ocasião que a Bíblia é um livro para falar acerca de Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse texto inicial que a gente leu, Gênesis capítulo 3, o verso 15, isso aqui é considerado por muitos teólogos como o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da salvação à humanidade. Então, aqui a gente tem o primeiro juízo de Deus. Então, Deus está dizendo à serpente qual vai ser, por exemplo, o destino final dela. Observe o texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Ou seja, a sua descendência, por isso esse esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está dito que a serpente vai provocar algum tipo de mal à descendência da mulher. Isso aqui é extraordinário porque, dependendo da versão que você usa, está escrito a semente, e todos nós sabemos que mulher não tem semente. Então já é algo para a gente prestar atenção. E ele diz, então, que muito embora a serpente vá provocar algum tipo de dano à semente da mulher, a semente da mulher vai liquidar, destruir com a serpente. Então, essa semente da mulher, hoje nós sabemos, pela revelação da Escritura, que é Jesus de Nazaré. Então, isso é magnífico. Então, à medida que a gente lê, a gente vai perceber por que eu elenquei esses textos. Então, agora sim, venham comigo a João, capítulo 13. João, capítulo 13,
João capítulo 13, eu começo exatamente a partir do versículo número 1. João capítulo 13, a partir do verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já posto o diabo no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem aquele que é enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, pois eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, que é: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo tenho dito, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Até aqui é o suficiente para o nosso momento. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Note que, por pelo menos 3 vezes, aparece o verbo saber nessa perícope que eu li com os irmãos. Interessante que... O que isso aqui quer dizer? Todas as vezes que a gente vê uma repetição no texto bíblico, a gente precisa prestar atenção, sobretudo nos verbos. Então, Jesus, a partir desses 2 textos, sobretudo o verso 1 e o verso 2 de João 13, nos dá a ideia de que ele está cônscio, tanto da sua origem divina, quanto da sua missão. O que o Senhor sabia é a pergunta. Ele sabia que ele seria traído, mas ele sabia algo a mais. Note o verso 3. O que a mais Jesus sabe? Ele sabe que o Pai entregou tudo nas suas mãos. É um negócio interessante você saber quem você é e qual a sua origem. Por exemplo, eu sei que eu vou gastar toda a minha vida conversando isso com qualquer pessoa que se aproxime de mim, porque são poucas as pessoas no planeta que sabem de fato quem são. As pessoas não fazem ideia de quem elas são, não têm noção de identidade. E quando você não sabe quem você é, não falta gente dando opinião. São só 8 bilhões de vozes para você ficar aí perdido no mundo, né? Eu acho que você deveria ser assim. Aí o outro fala outra coisa, aí você fica lá, ó, nessa loucura. Em sabendo quem você é, automaticamente você sabe também qual é a sua missão e qual é a sua vocação. Entendeu? Então, se você não sabe quem você é, você também não sabe para que você está aqui. Esse é o problema. Então, isso é danoso. Jesus não sofria desse mal, não tinha esse problema. Ele sabia quem ele era,
sabia, por exemplo, qual era a sua vocação. Então ele sabe também que o Pai entregou tudo em suas mãos. O que isso aqui significa? Que ele, na verdade, é que está no controle de toda a situação. Falar isso aqui foi rápido, mas nem sempre a gente percebe, nem sempre a gente se dá conta. Então, eu gostaria que você lançasse mão da imaginação. Me lembro do Einstein, físico extraordinário. Ele disse que um raciocínio lógico pode te levar de A a B, ao passo que a imaginação pode te levar a qualquer lugar. Em sendo assim, eu gostaria que você, por exemplo, se permitisse ser levado a essa quinta-feira. Imagine que você está lá no cenáculo. Então, 13 homens se reúnem para uma ceia em comemoração à Páscoa. Jesus antecipou, porque a Páscoa seria na sexta, mas em sabendo de tudo, ele sabe que na sexta, ele é que é o cordeiro pascal que vai ser sacrificado. Então, não há possibilidade de celebrar na sexta. Então, ele antecipou para a quinta. Então, um deles sairá mais cedo numa missão de traição. A gente está falando do homem de Cariote. Por isso, Judas Iscariote. Ish significa homem, Cariote é a cidade. Então, o homem da cidade chamado Judas, entendeu? De Cariote, é o traidor. Então, ele vai sair um pouquinho antes da ceia. E, na verdade, ele não sai porque ele quis. Ele sai porque o Senhor, soberanamente, pode ir. Entendeu? E no momento ainda mais oportuno, a gente vai perceber por que e como. Então, os 12 que permanecem, ou seja, Jesus e os 11, eles caminharão mais tarde para o jardim do Getsêmani. Lá, eles se dispersarão e um será levado à força, por exemplo, uma jornada terrível de pesadelo, Jesus de Nazaré. Todos os demais vão meter o pé, inclusive o Pedrão, que o Pedrão, boca grande como sempre, não deixou passar barato, disse que estaria pronto não só para ir preso, quanto também ir para a morte com o Senhor. É um negócio assim fenomenal. E aí, Senhor, como só Ele o é, entendeu? Jesus é impressionante. Eu aprendi uma coisa essa semana que tem me tocado profundamente. Nós precisamos ser menos tolerantes e mais pacientes. Geralmente nós somos o contrário. A gente tolera o que não deve e perde a paciência, quando na verdade a gente deveria ser mais paciente e menos tolerante. Então você tolera o que não é para ser tolerado e perde, explode. Não adianta nada. Entendeu? Você explode, perde a razão, faz feiaço e fica tudo por isso mesmo. Jesus é extremamente paciente. O cara falou na cara de Jesus de Nazaré que Jesus é mentiroso. Porque Jesus falou: o galo não terá cantado 2 vezes. Então pensa, 1, 2, e você terá me negado 3 vezes. Ou seja, entre uma e outra você fará 3 feios. Cara, se Jesus fala um negócio desse para mim, para você, o óbvio, o lógico é: Senhor, que porcaria é essa que eu vou fazer, hein? Rapaz, para não dizer palavras, né, que vão ficar aí gravadas, então deixa quieto. Você já pegou. Então, me diz aí, o que eu faço para não fazer uma porcaria dessa? É isso que você tem que falar, pelo menos seria o óbvio, né? Estou pronto para ir contigo, não só para cadeia, não só para prisão, quanto para morrer. Aí o pessoal seguiu o Pedro também. Nós também. Foi só o bicho, não restou um. E se você ler o Evangelho de Marcos, entendeu? Marcão tava lá, enroladinho no lençol. Sei lá o que o cara... Mano, já viu a galera assim, gosta de ver? Entendeu? O que tá rolando? Hein? O cara enrolado no lençol. Aí deitaram a mão no cara, no lençol do cara. O cara fugiu pelado. Mano, ao nível do negócio. Isso porque os caras falaram: não, eu tô pronto. O Marcos, evidente, não é desse time, ele chegou bem depois, mas o cara deixou o podre dele ali também registrado, entendeu? Ó, eu tava lá, fiz feio. Esse é o ponto, que ele diz: um certo jovem, era ele mesmo, entendeu? Enroladinho no lençol, tipo assim, tá dormindo. Ô, tá rolando um negócio, vamos ver. Só enrolar, passou vergonha. Esse é o problema. Então, aconteceu isso horroroso aqui, e aí eu chamo vocês agora para a gente ver essa cena por outro ângulo. Mateus 26, o Eider leu conosco o Mateus 6, então eu vou no 26. Vem comigo, Mateus 26. Mateus 26, eu vou começar com vocês a partir... Na verdade, vou fazer meu trabalho bem feito. Eu vou começar exatamente no 14. Mateus 26, a partir do 14. Aí você vai ter maior compreensão. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me queres dar e eu vou-lo entregarei? Olha que interessante.
O cara faz a proposta, entendeu? Tipo assim, o que vocês querem me dar para eu entregar o cara? Nem foi os caras que procuraram. Olha que troço ruim, entendeu? E eu sei que o Caião vai ficar ligado nisso, porque já foi assunto numa outra conversa. Então agora, ó, chegou o dia, entendeu? Chegou o dia. Se liga. E disse, que me quereis dar e eu vou lhe entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. É o preço que você paga, por exemplo, por um escravo ferido. 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Ou seja, tem que achar uma hora boa, entendeu? Não pode ser qualquer hora, tem que ser uma hora oportuna. 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus dizendo, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele diz, ide à cidade a um certo homem e dizei, o mestre diz, o meu tempo está próximo. Olha que coisa interessante. Lembra que última vez que nós conversamos, eu deixei uma pergunta provocativa que era, que tipo de relógio Jesus usa? Entendeu? Provocação. Agora ele diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram conforme Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo, eles disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai conforme dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. E deu aos seus discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, como era costume de Jesus. Então lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar. Então isso aqui foi caminhando, chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha que coisa extraordinária. Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizia, meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Já é uma espezinhada. Você não falou que ia fazer e acontecer? Não tá aguentando nem o catranco de fazer uma oração rápida, só uma horinha. Porque assim, aquele dia eu orei 7. Só uma horinha de oração, você já não aguentou. Olha o conselho do Senhor. Vigiai, estou no 41. Vigiai e orai, com qual finalidade? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo, Pai meu,
se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Então, somente até aqui é o suficiente para a hora. Então, a gente se situou, a gente está exatamente no pós-ceia, a gente está no pós-ceia, no momento anterior à prisão, ao julgamento, à humilhação e à crucificação de Jesus de Nazaré. Então, finda então essa longa reunião realizada no cenáculo em Jerusalém, na noite de quinta para sexta, após o cântico, que alguns pensam ser o Salmo 101, eles partem para o Monte das Oliveiras, como é costume de Jesus. Então, o Senhor vai para esse lugar, para esse jardim chamado Getsêmani, que fica assim a leste de Jerusalém, no chamado Monte das Oliveiras. Eu queria te chamar a atenção para a postura do Senhor, para duas coisas. Observe que ao chegar ali, ele diz com toda franqueza, verso 36, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então, a gente já conversou em inúmeros episódios da vida do Senhor que ele ora, e esse é um episódio que ele ora antes da crucificação. Então é extraordinário. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Interessante que ele acabou não indo sozinho, mas ele leva consigo 3 dos discípulos que são mais íntimos: o Pedro, o Tiago e o João. Então, a essa altura, Jesus diz no texto sagrado que ele começa a ser tomado de pavor, ele começa a se entristecer e a se angustiar. E é interessante o fato dele se abrir com os discípulos. É a segunda coisa que eu chamo a atenção. Verso 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Imagina Jesus de Nazaré falando um negócio desse. O pessoal não estava preparado para isso. Por exemplo, eu falei aqui acerca do nosso irmão Pedro, mas eu preciso fazer um filme para ele dizendo que ele estava falando a verdade. O cara estava falando a verdade, porque assim, se você passar 3 anos e meio andando com alguém que dá as melhores respostas inimagináveis, toda hora que a chapa esquenta, o cara sai de algum modo. Você acostuma, você fala, mano, sempre foi assim, por que que hoje seria diferente? Ah, é simples, é porque agora chegou minha hora. Então, enquanto você estava comigo, eu me livrava, estava tudo certo, você acostumou com isso. Só que agora eu preciso te dizer que você vai estar por sua conta. E estando por sua conta, você não faz ideia da porcaria que você consegue fazer. E aqui eu já abro para assim, deixar a espada entrar em nós, entendeu? Porque a real é essa. Nenhum de nós faz ideia do que a gente pode fazer numa situação oportuna, tanto para o bem quanto para o mal. A gente faz uma besteira de um tamanho, entendeu? Que se a gente jogar na conta do capiroto, ele fala assim, eu não tenho nada com isso aí não, meu irmão. Entendeu? Ó, sabe? Entendeu? Não joga na minha, não. Tipo assim, na moral, você fez porque você quis. E é verdade. Entendeu? É verdade. Por isso que um dos nomes que ele recebe é tentador. O negócio dele é tentar. Não significa que ele precisa obter isso, mas o trabalho dele é esse. É só tentar. Agora, nós fazemos porque nós queremos. Então, uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida, diante de uma besteira, é falar assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, fiz porque eu quis. Rapaz, Deus fica numa alegria, irmãos. Se nós conseguirmos falar isso, aí o diabo também, aí nesse ponto eu preciso dizer algo que é do evangeliquez, aí o diabo fica furioso com a gente, entendeu? Se a gente nem der crédito para ele, aí ele fica bolado, porque ele gosta de receber um crédito por aquilo que ele não fez, porque ele não consegue ser número 1 em absolutamente nada, nem para me atrapalhar ele consegue ser número 1, ele é sempre o 2, porque eu mesmo me atrapalho. Então, é até uma questão de sabedoria quando a gente se dá conta de que é perda de tempo ficar contendendo com gente, brigando com as pessoas. É perda de tempo, irmão. Você tem que brigar com você. Entendeu? Você tem que brigar com você. Me ocorre dizer o seguinte, vou preservar a identidade. Essa semana alguém me disse assim, mas eu li a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, não escutei Deus falar comigo, não. Rapaz,
Eu olhei para a pessoa e falei assim, pensando comigo assim, como é que você conseguiu? Mas aí encontrei um caminho. Na hora, me ocorreu dizer, você leu o texto contra você? Aí ele, não. Eu falei, então tá explicado. Porque se você ousar ler o texto contra você, mas é na hora, é como um insensato querendo, sei lá, fazer o que comigo, não sei, só pode ser kamikaze, entendeu? Não perguntei nada pro cara, o cara veio com essa conversa para mim. Eu li a Bíblia e encontrei um montão de erro. Tô quieto, entendeu? Não tô com tempo pra nada, entendeu? Tô tranquilo aqui resolvendo os meus próprios pecados, o camarada vem me atazanar, cara. Falei, mesmo? Falei, eu também. Aí o bom humor, né? Falei, eu também. Como? Falei, então, quando eu li, eu encontrei um monte de erros em mim. Porque eu só leio contra mim, eu vou ler contra você. Pra quê? Eu não sou fiscal da sua vida, entendeu? Eu já não tô resolvendo nem a minha. Cheio de problemas, cheio de pecado, todo enjambrado, todo ruim. Então eu leio contra mim. Quando eu abro, eu falei, entendeu? Primeira coisa que eu abro, que eu vejo, é um rosto lindo, maravilhoso, extraordinário, que é o de Cristo Jesus. Ato contínuo, vejo um bicho feio lá que sou eu mesmo. Entendeu? Por mais que eu ainda tente me arrumar, mas não tem como. Então, o que eu faço com isso que eu vi? Como diz um dos nossos irmãos, depois que vi, como é que eu vou desver? Eu vi, agora como é que eu vou desver? Vou fingir que não vi? Aí o Tiagão já falou. Aí eu contemplei meu próprio rosto, fui embora, esqueci. Não posso. Então eu leio contra mim. Então, nesse aspecto, diz muito sobre nós. A gente não faz ideia do que a gente pode fazer se a gente fica sozinho. A gente não faz ideia. Ao passo que a parte boa é que a gente também não faz ideia do que a gente pode fazer em Deus. Mas em ficando sozinho, você vai ter que lançar mão do que você tem. E lançando mão do que você tem, você vai fazer besteira. É o tempo todo assim. É só você, por exemplo, se abrir a ação do Espírito Santo que você fala, já fiquei sozinho uma vez, fiz besteira. Pode ser que a gente viva até as consequências da besteira que a gente fez até hoje. Muito embora a gente já tenha reconhecido diante de Deus, tenha sido perdoado, mas as consequências perduram. Esse é um problema. Pedrão não sabia disso. Pedrão não sabia. Você viu Jesus brigando com ele, batendo boca com ele? Não. Por quê? Porque ele sabe, é fato. Então Jesus já adiantou a matéria. Tu, porém, quando te converteres, fortalece seus irmãos, confirma seus irmãos. Ou seja, eu vou ficar batendo boca para cima aqui. Eu estou te falando que é fato. Então vou até te dar um sinal. O galo não terá cantado duas vezes, ou seja, será ainda hoje. Entre uma coisa e outra, você já terá me negado três vezes. E falar três vezes para judeu é um negócio sério. Ou seja, você terá me negado absolutamente. E é fato. Por exemplo, se você investiga os evangelhos, você se dá conta que o Pedro vai seguindo Jesus bem de longe, assim, na camufla. Aí chega um momento, tem lá um fogareiro, tá frio, deixa eu me esquentar ali, aí tá lá na D, tranquilo. Aí um olha e fala, meu irmão, você é parecido com a rapaziada ali do Barbudinho, você não tava com ele? Não, eu não sabia de nada, não, sei não. Só que o problema é que ele abriu a boca para falar. E assim, nós aqui sabemos que existe um negócio chamado sotaque, entendeu? E ele com o sotaque dele carregadão de pescador lá de cima, queimou o filme, cara. Aí veio a empregada. O cara que falou estou pronto não só para ir para cadeia, quanto para morrer. Veio empregada, irmã, empregada. É, teu jeito de falar te denuncia. Você não estava com ele, não. Eu? Aí o Espírito Santo falou, não, aí é muito. Aí é muito, os crentes não vão aguentar ouvir o que ele falou de bobo. Aí diz o texto que ele disse, impropérios. Traduzindo, toda sorte de palavrão que o Pedro conhecia no vernáculo dele, ele colocou para fora para dizer que ele não tinha nada com essa parada aí, não. Meu irmão. Aí o galo. E aí, já que eu falei galo, não sei se você tá ligado, mas não é bem galo, galo não, entendeu? É outra coisa, entendeu? Outra coisa. Pode ser uma trombeta, só para anunciar um período de tempo. Aí tocou a parada lá, o cara. Pegou pesado. Por isso é que em Jesus, já estando manietado, sendo surrado, espancado, ele dá aquela olhada pro Pedro. Eu sempre achei, entendeu? Que era uma olhada estilo CQC. Lembra? Quando eu achava que era isso, entendeu? Não. É porque o que acontece? Jesus está manietado, foi um olhar de amor. Rapaz, eu não sei se vocês já receberam um olhar assim. Porque assim, tem hora que você levar um box, dói até menos.
entendeu? Você leva um box, dói menos. Agora, por exemplo, se alguém que te ama, que te falou, te demonstrou por A mais B que a coisa seria assim, você nega e a pessoa te dá aquela olhada de amor, irmão, aí não sei não, cara. Você derrete, entendeu? Assim, nossa, por isso que ele saiu e chorou amarguradamente, entendeu? Muita amargura de coração, porque ele viu que era verdade. Isso é um negócio extraordinário. Então, o que acontece? Nessa mesma noite, Jesus está muito cônscio de tudo que vai acontecer, na verdade. Então, esse aqui foi um momento, de fato, mais difícil de toda a vida de Jesus. A gente não sabe se ele chorou, por exemplo, como aconteceu na casa do Lázaro. A gente não sabe se ele chorou da mesma maneira como aconteceu a entrada de Jerusalém. Porém, a gente sabe que nessa noite aqui, de enorme prostração, o seu suor se transformou como em gotas de sangue que caíam no chão. Interessante que quem registrou isso é só o Lucas. E o Lucas, na descrição, ele é tido como um médico amado. Paulo fala, se reporta a ele assim. Então, por exemplo, semana passada nós entregamos o nosso irmão Fred à missão, consagramos e tudo. Se ele tivesse aqui, eu ia lançar essa para ele. Um dia ele estava sentadinho aqui, eu falei, Fred, fala aí para nós do ponto de vista da linguagem médica, o que é suar gota de sangue? Imagina um nível de estresse. Você suar sangue? Entendeu? Por exemplo, quando eu acendi aqui o púlpito, aí eu fiquei naquela, tiro, não tiro, tiro, não tiro, meu casaco, entendeu? Porque assim, vocês estão ligados que eu sinto um certo frio. Pode estar o tempo todo sentindo frio, mas eu falei, vai que esse negócio esquenta, entendeu? Porque a temperatura esquenta, é um nível de estresse, entendeu? Dá uma esquentadinha. Agora, imagina esquentar no nível de você suar gotas de sangue. Interessante que fiz uma pesquisa assim na linguagem médica, que aconteceu aqui é chamado de hematidrose. O que é isso? É uma dilatação dos vasos capilares subcutâneos que fez com que eles se rompessem. Então, quando isso aqui acontece nas proximidades das glândulas sudoríparas, como sempre acontece, o sangue e o suor eles se misturam na transpiração. E isso pode acontecer em grande parte do corpo. Então, essas grossas gotas ou coágulos de sangue que tingem de vermelho as gotas de suor escorrem ao chão. Foi isso que aconteceu com Jesus. A razão, a gente não sabe bem ao certo, não tem como fazer menção com precisão. O que provocou essa tristeza mortal no Senhor? Mas a gente precisa levar em consideração a humanidade de Jesus. Jesus, de fato, é gente. Então, imagina o peso que ele não sentiu. Então, a gente já sabe que ele tinha plena consciência de tudo que aconteceria naquele dia, desde o beijo traidor do Judas, desde a debandada dos discípulos, da tríplice negação do Pedro, da prisão, das varadas, dos açoites, da irreverência, da zombaria e, finalmente, da crucificação. Ele estava consciente de tudo isso. Então, Jesus tinha consciência de que sua hora havia chegado e de que ele não poderia, por exemplo, oferecer nenhum tipo de resistência a essa hora, porque ele veio exatamente para isso. Então é bem provável que lhe tenha vindo à memória, por exemplo, alguns lances do seu sofrimento que são descritos profeticamente, por exemplo, em Salmo 22 e também Isaías 53. Por que eu disse vindo à memória? Não sei se todos sabem, mas é comum, por exemplo, para um judeu que seja praticante da fé, que eles tenham o texto sagrado todo decorado, entendeu? Por exemplo, uma criança de 12 anos já tem todo o texto sagrado decorado, ou seja, para nós, o que corresponderia de Gênesis a Malaquias, muito embora a ordem seja diferente. Está tudo na mente, entendeu? Então, é muito provavelmente que isso tenha lhe vindo à mente, afinal de contas, se aplicaria a ele. Entre outras coisas, essas duas porções do Antigo Testamento, nelas se diz que Jesus seria objeto de zombaria, que as suas mãos e pés seriam perfurados, suas roupas sorteadas, que ele seria desprezado e rejeitado, esmagado e castigado, oprimido e afligido. Então ele seria levado para o matadouro e eliminado da terra dos viventes. Se alguém quiser ouvir isso, por exemplo, poeticamente cantado, você pode ouvir uma música que eu e os meus irmãos do Radiá compusemos, que se chama Eli, Eli, lema sabachthani. Então a gente musicou, por exemplo, Isaías 53. Então, o mais incrível e dolorido disso tudo é que seria o verso 4 de Isaías 53, diz que Jesus seria atingido e afligido exatamente por Deus, uma vez que ele havia tomado sobre si as nossas iniquidades. Então, uma vez que a gente sabe isso,
pouco depois de Jesus se retirar do grupo maior, dos 11 discípulos, ele anda um pouquinho mais nesse primeiro momento, então ele se retira do grupo menor, que são os 3 de maior confiança e intimidade, que é o Pedro, o João e o Tiago. E ele vai para um terceiro momento, onde ele fica só um pouco mais adiante. Aí a pergunta que eu me fiz quando eu estava lendo foi o seguinte: por que Jesus fez isso? Porque Jesus, você sabe, de tudo que a gente já investigou, a gente já percebeu que ele tinha o hábito de ficar sozinho em certos momentos. E aí eu fiz outra pergunta: para que ele ficava sozinho? Porque era uma estratégia que lhe era favorável e é uma necessidade pessoal. Poxa, eu penso assim, caramba, se Jesus de Nazaré tinha necessidade de ficar só com o Pai, imagina nós. E ele tinha perfeita comunhão com o Pai. Agora imagina a gente que não tem. Quanto necessário é para a gente ter um tempo de oração a sós com o Pai. Interessante que uma vez a sós com o Pai, ele se prostra com o rosto em terra e ele faz oração de submissão por excelência que se tem notícia. Observe o que ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero na presente circunstância, mas sim como tu queres. O que está acontecendo com Jesus exatamente aqui? Tentação. Porque ele disse aos discípulos: orem para que não entreis em tentação. Eu venho reforçando isso todas as vezes que eu converso e faço menção, porque não é que a gente vai cair em tentação. Não, antes de cair em tentação, você precisa entrar em tentação. Sabe qual é a coisa boa do Evangelho? É que a gente sequer precisa entrar em tentação. Cair é só porque eu entrei, eu não preciso nem entrar. E a pergunta é, como eu não preciso entrar se o tentador está aí? Não, Jesus já entrou em tentação, foi levado para ser tentado pelo diabo, venceu toda sorte de tentação. Eu sequer preciso entrar. Qual é o segredo? Jesus venceu o diabo no reservado, no deserto, no particular. Depois ele o venceu todos os dias, e depois o venceu definitivamente na cruz. Para quê? Para que eu e você também tivéssemos possibilidade de vencê-lo todos os dias na história. É um negócio sensacional. Por isso que a gente ora: não nos deixes entrar em tentação. Olha que coisa linda. E Jesus instruiu os caras: orem, vigiem para que vocês não entrem em tentação. Então, nesse episódio aqui da vida do Senhor, essa aqui foi a última e pior de todas as tentações que Jesus foi sujeito. Aí você fala, como assim? Por exemplo, se a gente toma Mateus capítulo 4 como ilustração, você percebe que Jesus foi tentado, as tentações ali aparecem como 3, entendeu? Não vou comentar agora, que não é o caso, só preciso dizer o final. Quando você observa o Lucas ele é extraordinário, que ele sempre coloca alguns detalhes que os demais não colocaram. E aí ele diz que, vencida todas as sortes de tentação, o tentador o deixou até momento oportuno. É o verso 17 do capítulo 4. Até momento oportuno. O que significa? Que o capeta está só tramando, uma hora eu te pego de novo, entendeu? O tempo todo. Chegou o dia. Esse é o ponto, chegou o dia. Por isso que Jesus diz, agora é a hora das trevas. Então, é a tentação na sua maior intensidade. Então, qual é a ideia aqui? O adversário estava planejando havia muito tempo. Então, essa aqui é a história, por exemplo, por trás dos 4 evangelhos. É sempre o diabo querendo destruir a Jesus de Nazaré. Quando você tem isso em mente, desde lá de Gênesis 3, você percebe por que Israel fez aquele monte de besteira, porque é o tentador sempre tentando atrapalhar o projeto da vinda do Senhor. Porque qual é o segredo? Está escrito: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como a gente já está junto há um tempo, você sabe que nesse texto aqui eu já ensinei para vocês que Deus reinventou a maternidade. Então, aquilo que era tão somente um modo dos seres humanos se multiplicarem, se tornou a salvação e a esperança de toda a humanidade. Ou seja, do ventre de uma mulher virá aquele que vai resolver. Então, para que isso acontecesse, muita coisa teve que acontecer. Primeiro, há que haver uma nação, há que haver uma terra. Isso leva tempo para fazer. Aí Deus, com todo o tempo que só ele tem, fez. Olha que negócio interessante. Fez. Por exemplo, só para a galera entrar na terra, levou 700 anos para cumprir a promessa que ele fez a Abraão.
Só 700 anos. Olha que negócio interessante, 700 anos. Mas ele fez. Até que um dia, em tendo terra, tudo certinho, Gálatas 4,4 diz: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Aí o cara que não sabe nada versus nada, lê um negócio desse, dá até risada. E quem não nasce de mulher? Fala, não, você não entendeu, filho. Você não entendeu. Se você tivesse entendido Gênesis 3,15, você tinha entendido o resto. Aliás, aproveito para dizer o seguinte: se você se dedicar a ler Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11 e compreender, você compreendeu tudo. Entendeu? Se você compreender Gênesis 3,15, você compreendeu tudo, porque o resto é só comentário. Entendeu? Se você compreender Gênesis 3,15, você compreendeu tudo, porque o resto é só comentário. Se você compreender Gênesis capítulo 1 ao 11, você compreendeu tudo. Por quê? Tudo mais vai ser repetição. Mas isso tem que ficar muito bem compreendido. Qual é o problema, às vezes, da igreja que está no Brasil? A galera não sabe nada versus nada, aí fica uma confusão, entendeu? É tenso isso. Qual é o segredo aqui? O adversário, por exemplo, se você tem essa visão e começa a ver a história, você nota que, antes de tudo, ele tentou impedir Jesus de ir à cruz. Porque o negócio de Jesus é morrer na cruz do Calvário. Esse é o negócio de Jesus. O adversário, na tentação, já falou assim: não, rapaz, para que isso? É muita dor, rapaz. Vamos fazer aqui um caminho diferente. É só você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo, te entrego, te devolvo. É nóis. Rapaz, vai de Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Ou seja, o meu caminho é esse aqui, não tem atalho, não tem desvio. Então ele tentou isso inicialmente. Você lembra também que ele tentou acabar com a vida de Jesus? Por exemplo, através do massacre dos infantes. O Herodes promoveu isso, matou a galerinha de 2 anos para baixo, imagina. Matou geral, velho. Isso é o capeta, entendeu? Mas ele também não conseguiu. Você vê que ele persegue Jesus desde o seu batismo no Jordão em diante, todo o tempo o Satanás está lá, ó, só terrorizando. Há um momento, por exemplo, que ele invade, por exemplo, o grupo dos discípulos, em poucos minutos, se você continua lendo o texto, você percebeu, em João capítulo 13, o verso 27, que ele entra em Judas Iscariotes, entendeu? Ele entra e o texto diz que ele colocou no coração de Judas que o traísse. Antes disso, outra vez ele entrou no meio dos discípulos mais próximos. Observe, primeiro ele entrou no grupo, depois ele entrou no camarada, entendeu? E aí, pano para manga para você no dia do reagindo. Pode perguntar tudo que você quiser, agora é a hora, entendeu? Guarda aí. Ele entrou no meio dos discípulos, por exemplo, usando Simão Pedro para tentar desviar o mestre do caminho para o Calvário. Você se lembra disso no capítulo 16 de Mateus, entendeu? O Pedro fez a confissão extraordinária por revelação do Pai: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Isso foi tão extraordinário que provavelmente o Pedro teve que mudar de língua para falar isso, porque não dá para falar isso em hebraico, porque só dá para você falar uma coisa que existe na sua língua. Por exemplo, me ocorre agora, eu esqueci o nome que se dá a isso, porque eu aprendi, mas tem numa mensagem minha, mas eu não me lembro o nome que se dá. Por exemplo, quando as caravelas chegaram lá na América Central, os caras que eram nativos não viram. Mas como que o cara não viu? Simples, porque no cognitivo dele isso não existia. E a gente só vê o que existe. O cara não viu. Mano, olha que loucura. Entendeu? Então tava lá, mas o cara não viu. Então isso é magnífico, isso é extraordinário. Então, quando Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, não dá para falar isso na língua dele, porque na língua dele não comporta esse pensamento. O judeu não consegue compreender que Deus é um, ou seja, de unidade, mas há 3 pessoas na família de Deus, ou seja, há uma trindade. Então, se eles compreendessem isso, na língua deles seria possível dizer. Como eles não compreenderam, não é possível dizer. Então, Pedro teve que mudar de língua para falar: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. É um negócio extraordinário. Ato contínuo, Jesus fala: então, importa que eu vá a Jerusalém, os caras vão me cuspir, vão escarnecer de mim, vão me matar, mas no terceiro dia eu estou de volta. Pedrão, assim, não sei se você já viu cenas assim, quando você dá uma abraçada assim no seu amigo, vai tirando seu amigo de cena, faz: que isso, cara? Que isso, Michelin? Bate na madeira. Muito pesado isso aí, não precisa disso tudo, não. Jesus, para trás de mim, Satanás. Eu falei: opa! Eu falei: como assim? Para trás de mim, Satanás. Vou abrir um ensejo aqui para dizer o seguinte: já falei isso algumas vezes, mas é necessário que aí já fica gravado. Uma vez eu estava conversando num retiro, eu tenho isso gravado, já está no Spotify, depois eu até oriento qual é.
Eu estava falando no Salmo 133. Aí, num dado momento, eu disse assim: o diabo sabe o que nós pensamos. Isso eu estava no ambiente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Rapaz, deu correria. Só porque eu disse o óbvio, o diabo sabe o que nós pensamos. Isso é uma coisa. Eu não sei onde eles entenderam que o diabo é onisciente. Eu falei, não disse nada disso. Eu disse que o diabo sabe o que nós pensamos. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Você já foi tentado, irmão? Você já percebeu assim que na sua casa só chega a sua tentação? Já chegou a tentação com o CEP errado para você? Você falou, ô capeta, tá dando mole aí, pô? Tá tomando sol demais? Tá com insolação? Pô, essa tentação não é minha, não. Essa aqui é do Michelin, pô. Essa aqui é do Quer. Essa aqui é da... Não, só chega a minha sob medida. Como assim? Por que você acha? Porque ele sabe o que eu penso, isso é coisa óbvia. Ele é um ser de outra dimensão, de outra ordem de coisas, ele é um anjo. Então, não há mediação entre os anjos e os seres humanos. Só há mediação entre nós. Por que a gente orou aqui antes de eu começar a falar? Pelo óbvio. Por mais que eu fale em português, não significa que eu vá me fazer entender. Por que Jesus é o mediador entre Deus e os homens? Pegou? Agora, entre os anjos não há. E o exemplo é um desses. Esses dois exemplos aqui e mais o Ananias e Safira. São os 3 exemplos que a gente tem no Novo Testamento de que não há mediação. Por exemplo, Pedrão acabou de falar algo sobre revelação de Deus. Ato contínuo já era o capeta. Eu falei, mas que negócio é esse? Entendeu? Na sequência, tendo o diabo colocado no coração de Judas, passou direto. E depois Ananias e Safira, porque a pergunta do Pedro é, o Pedrão aprendeu, por que vocês deixaram que o diabo enchesse o coração de vocês? Aí, não tem mediação. Só que aí a galera não sabe disso, aí sabe o que acontece? Na prática, é assim, você fica com a cabeça cheia de minhoca, posta pelo adversário, e você acha que são pensamentos seus. Não são, são sugestões malignas. Mas como a galera não sabe disso, agora, para não deixar nenhuma ponta solta, onisciência é uma característica, um atributo de Deus. Uma das características que um Deus precisa ter para sê-lo é ser oni. O que é oni? O que é esse prefixo? Oni, todo. Então Deus é onipotente, todo-potente, onisciente, ou seja, ele sabe tudo e ele é onipresente. Aí geralmente a galera vai falar que Deus está em todos os lugares. Não, é o contrário. Todos os lugares é que estão na presença de Deus. Então, se a gente não sabe isso, mano, o bichinho ruim fica aí fazendo graça com a sua cara e você não se dá conta. Qual é a ideia? O adversário falhou, graças a Deus, miseravelmente, mas ninguém pode achar que ele, por exemplo, mudou a sua estratégia só porque ele fracassou. A sua intenção aqui agora parece ser tentar o Senhor para interromper o propósito divino da salvação, levando Jesus à morte de acordo com a sua agenda e não segundo a agenda do Pai. Como é que é isso aqui? Presta atenção. Observe que Jesus fala assim, Senhor, se é possível que esse cálice passe de mim sem que eu tome... Opa, qual é a questão? Eu disse a vocês que Jesus sabe tudo o que vai acontecer. Ele é a única pessoa que sabe que nasceu para morrer. Então, a questão aqui não é assim, Senhor, eu estou com medo de morrer na cruz. Não, não é isso. A questão aqui é o que ele precisa enfrentar antes de morrer na cruz. Então, nesse aspecto, salvo assim as questões que são demais, eu penso que o filme do Mel Gibson nos socorre bastante. Quem viu A Paixão de Cristo percebe que Jesus foi moído. Eu não sei, por exemplo, o choque se você teve quando você viu, que o negócio é brutal. Que a gente lê aqui, Jesus foi açoitado, foi crucificado. Sei lá, pai. Não sei se você já viu uns filminhos assim, que os caras vão lá bater nele de cordinha, entendeu? Meu irmão, o negócio é daqui. Eu ainda penso que foi pior do que aquilo. Então, eu lembro da época que passou, 2003, teve gente que infartou no cinema, teve gente que saiu carregado, entendeu? O negócio foi tenso, mas foi mais. Então, qual é a questão? Pai, se é possível que esse cálice passe de mim, a questão ali é o sofrimento e a possibilidade de morrer antes da cruz. Porque o capeta falou assim, mano, vou te trucidar pra você. Se você morre lá, você me destrói. Mas se eu te mato antes... Então, qual é a oração de Jesus? Eu só posso morrer lá. Isso tem que ser lá, não posso morrer antes. Eu falei, cara, que negócio sensacional. Então, o que está na mente aqui do adversário em relação a Jesus é exatamente isso. Mas aí, graças a Deus, que lá no começo eu disse, lembre que Jesus sabia que o Pai deixou tudo nas mãos dele. Tudo.
Então, quem continua controlando tudo, na verdade, é ele, porque ele é o Senhor. Então, ele ainda governa o tempo e cada passo que ele dá é de acordo com a vontade do Pai. E o João deixa isso muito claro. Por exemplo, observe que ele despediu soberanamente o Judas da sala. Ele que comanda toda a situação, mesmo ele sendo preso, é ele que está no controle. Porque, por exemplo, adiantando um pouquinho, quando o pessoal chega para prendê-lo, ele se adianta, porque ele fala para os discípulos, vamos embora que agora o traidor chegou. Ele não fica escondidinho, não, ele se adianta e fala assim, e aí pessoal, o que vocês querem? Não, nós viemos buscar Jesus de Nazaré. O cara já tascou um beijo nele, mas ele se adianta e fala, e aí, o que vocês querem? Vim buscar Jesus de Nazaré. Fala assim, sou eu. Ah, não ficou um em pé. Por quê? Porque sou eu é o nome de Deus. E quem estava ali eram os agentes do adversário. Então caiu todo mundo. Agora, cara, imagina uma cena dessa. Você vai lá prender alguém, o cara só fala assim, sou eu. Aí os caras se recobram, você vê o nível de dureza, se recobram. Mano, se fosse eu, já meti o pé na hora. Entendeu? Se eu tivesse do lado errado. Entendeu? Foi, que é isso, gente? Sou eu. Aí os caras se recobram e falam assim, e aí, pessoal, o que vocês querem? Viemos buscar Jesus de Nazaré. Eu já falei que sou eu. Aí fala assim, mas deixa esses daqui. Aí o resto eu não vou contar, porque senão a gente não termina ainda hoje. Entendeu? Mas ele que está no controle, ele se entrega para os caras. Nada contra a sua vontade. Por isso que ele diz ao Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Isso aqui, sempre que eu li, eu falei, o que está escrito aqui? É o seguinte, cara, quando você já está nesse ritmo aqui, tomado pela malignidade, então já que você vai fazer essa porcaria, pelo menos faz rápido, entendeu? Por exemplo, agora falando no aspecto positivo, a ideia é o seguinte, é menos mal que não se prolonga. Por exemplo, um sepultamento. A coisa tem que ser célere, entendeu? Não pode ficar enrolando, demorando, porque senão machuca mais, entendeu? Agora, o caso do Judas aqui é o seguinte, por isso que ele fala, o que você pretende fazer, então faz depressa, e ele mete o pé. Caminhando para o nosso encerramento e aplicação. Note que Jesus ele tem consciência da sua identidade, da sua missão, ele sabe qual é a sua vontade. Por exemplo, ele disse, é um dos textos que eu mais gosto, interessante que ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Imagina, minha fonte de nutrição é executar a vontade do meu Pai. Então, a vontade de Jesus foi sempre tirar o pecado do mundo. Então, é exatamente para esse momento, para essa missão de dar a sua vida pelas ovelhas que ele veio. Então, é por isso que aconteceu no Getsemane. Tudo isso que acontece aqui evidencia, por exemplo, o versículo provavelmente mais conhecido de toda a Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa tentação de Jesus aqui, ela foi tudo menos branda e ela não foi de curta duração. Por isso que outras duas vezes no mesmo lugar, mais ou menos 30 metros do ponto onde os discípulos estavam, Jesus fez a mesma oração. Porque um determinado escritor do texto bíblico diz que foi uma distância de um tiro de pedra. Um tiro de pedra é uma distância de aproximadamente 30 metros. Então ele orou por 3 vezes. Então, enquanto ele orava, um anjo do céu vem ao seu encontro e o fortalece com a vitória sobre a tentação. E o interessante que o Lucas também registra isso. E ele, fortalecido pela providência divina, então ele se recompõe e ele enfrenta com absoluta firmeza todos os sofrimentos pelos quais ele deveria passar daquele momento até a hora da sua morte, cerca de aproximadamente aí umas 10 horas depois. Pergunta que eu preciso que fique gravada no nosso coração nessa manhã é tão somente uma. De que maneira a tentação foi vencida? Exatamente por meio da oração. Não há outro jeito da gente vencer a tentação senão pela oração. Primeiro que a gente entrou porque não estava orando. Já começa assim, se está dentro aí, rapaz, numa hora aí a conexão foi perdida. Mas em estando, porque o problema da tentação é o seguinte, o pior de nós se encontra com o pior dos seres. Esse é que é o problema. O pior que está em mim encontra com o pior ser. Se der match, se der uma conjugalidade ali, o bichinho que nasce é feio, irmãos. Feio, tá? Chamado pecado. É uma desgraceira que você não imagina. Qual é o segredo? Vitória sobre a tentação só se dá por meio da oração. Eu sei que você me ouviu com toda a sua atenção, mas eu peço assim que agora você redobre o máximo possível, porque de fato agora é a hora da aplicação.
listei algumas coisas que eu não posso deixar de dizer e eu não posso esquecer. Primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: não há quem não precise, por exemplo, fazer orações diferentes daquelas que fazemos normalmente. Permita-me repetir. Não há quem não precise fazer orações diferentes daquelas que fazemos normalmente. Então, as orações, assim, falando tão bem-humorado para dar uma relaxada, que é assim: Senhor, a mesma de ontem. Tem uns caras que já tá nesse nível. Senhor, a mesma de ontem. Às vezes você está cansado, entendeu? Tá sem vocabulário. Você tá ligado que eu tô falando. Tenta, assim, já, como fala? Orar na horizontal quando vê já é amanhã. Então, você me entendeu. Então, numa dessas, foi dito aqui entre nós, às vezes a gente tem que mudar as orações. Porque você fala, mano, essa oração que eu tô fazendo aí, esse negócio aqui não tá emplacando, não tá resolvendo minha questão. Queco, há 2 semanas nos falou sobre isso, o Nani veio, fez um excelente trabalho, a oração que resolve a oração. Então, não há quem não precise fazer orações diferentes daquelas que se faz normalmente. E como seriam essas orações, é a pergunta. Seriam, por exemplo, orações como gritos de socorro, orações humildes, precisas e até mesmo radicais. E quando eu uso essa palavra, aqui, nesse lado, nesse hemisfério da Terra, às vezes soa mal, soa preconceituoso pelas questões lá do Oriente Médio, mas não é nada disso que eu estou falando. Estou falando no sentido exato da palavra. Radical no que diz respeito aí na raiz das questões. Então, fazer aquela oração de verdade. Senhor, o senhor sabe qual é? De verdade, Deus, eu é que não estava sabendo, não estava sabendo de nada, mas o Senhor que sempre soube, então assim, de verdade, estou me desnudando na tua presença, estou rasgando meu coração, estou me revelando, estou me jogando, o Senhor sabe que é isso aqui, ou o Senhor faz o que deve, ou eu nem sei o que pode acontecer comigo. É nesse nível, é nessa intencionalidade. Aí a pergunta é, por que que às vezes diferentes orações daquelas que fazemos normalmente são necessárias? São necessárias por causa da nossa natureza humana caída que nunca muda. Desde que a gente caiu lá com os nossos pais originais no Éden, até hoje a gente não melhorou em absolutamente nada. Se não melhoramos em absolutamente nada, orações como essa são extremamente necessárias. Porque aí eu retomo aquela ideia, a gente não faz ideia do quanto mal a gente pode produzir se a gente ficar sozinho. A gente não faz ideia do quanto a gente está sujeito aos nossos impulsos pecaminosos que vêm, vão e voltam. Vêm, vão e voltam. Toda hora tem um impulso aí. Se a gente demole, o troço nos traga. Então, há essa necessidade de vigilância. Então, a gente não pode negar nem tampouco subestimar, por exemplo, as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Se a gente demole, o adversário está aí, ó, procurando alguém para que ele possa tragar. Essa é a ideia. Então a gente está num mundo caído e, vez por outra, a gente se encontra em circunstâncias, às vezes, que são sufocantes. Então, a soma desses acontecimentos, às vezes, nos leva ao chamado dia mau, de Efésios capítulo 6, o verso 13. O que é o dia mau? É aquele dia em que a batalha entre a carne e o espírito toma, assim, uma proporção muito grande. Eu me lembro de ter aprendido com o nosso irmão de saudosa memória, o Russell Philip Shedd. Dia mau é aquele dia onde a tentação de negar ao Senhor se torna mais forte. A chapa esquenta de uma tal maneira, cara, que você fica ali no limiar da negação. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o contraste assim, da pecaminosidade com a graça da Trindade. Falei há pouco, lá no início, que todos nós temos uma capacidade tanto positiva quanto negativa. Positiva quando ela nos conduz para o bem, negativa quando nos conduz para a maldade. Na prática, o que isso quer dizer? Que a gente é capaz de realizar coisas incríveis tanto de um lado quanto do outro. Então a gente pode, por exemplo, ter coragem de entregar o nosso corpo para ser queimado em benefício de Jesus. Por exemplo, me lembro da história da igreja, do irmão nosso chamado Policarpo. Entendeu? Foi dada a chance dele de negar Jesus. Entendeu? Os caras avisou para ele, ó, nós vamos te matar, mas você nega Jesus. O cara falou, como assim? Eu venho servindo ao meu Senhor há 86 anos. Nunca me decepcionou. Por que agora eu negaria? Levaram o cara pro Coliseu. Aí amarraram. Não, aí antes levaram pro Coliseu. Aí foram achar o leão, sei lá o que arrumaram lá, não tinha leão para devorar o cara naquele dia. Aí tentaram queimar o cara, não tinha madeira. Que bagunça, velho. Aí deram oportunidade de novo, porque os caras sempre fazem isso, para você negar, entendeu? Nega Jesus, falou, já disse a você. Aí, falou, aí arrumaram lá uns arremedos de madeira,
Olha o que o cara disse. Ele falou assim: acende logo essa fogueira que eu tô a fim de ver meu filho. Eu falei: ih, olha as ideias dos caras. Olha o nível do negócio. Então, em Deus, a gente tem coragem para fazer isso. Mas sem Deus, a gente tem coragem para negar o nome dele na sua presença, o que aconteceu com o nosso irmão Pedro, e para, no momento em que ele mais precisa de nós, a gente pula no mato. É isso que a gente consegue fazer sem Jesus. Então, eu penso que, de sã consciência, ninguém tem condição de dizer que pode dispensar orações radicais de livramento. Quem de nós pode falar um negócio desse? Quem de nós pode falar assim: Senhor, livramento nosso aí, tá vendo? É livramento nosso. Então, nem sei se todos nós estamos orando por livramento, mas pelo menos um de nós está orando e nós estamos sendo livres ou libertos do mal pela oração dos nossos irmãos. Olha que negócio interessante. Eu me lembro de uma irmãzinha, o nome dela é Ju, eu nem sei o nome da menina direito, que eu chamo só de Ju Doroteia. O pai dela, fugiu o nome, Rogério Doroteia. O primeiro dia que eu conheci, ele falou uma coisa que eu nunca ouvi mais na minha vida, só aquele dia. Ele foi chamado assim, na comunidade dele, muito espontânea, no momento de dedicação das ofertas e tudo. Ele chegou lá na frente, dentre todas as coisas que ele disse, a que me tocou foi: nós somos resultados de orações que foram feitas no passado. Cara, quando ele falou isso, a minha mente abriu de uma tal maneira que eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Por exemplo, para nós estarmos aqui, muita gente orou. Só que a gente não faz ideia. A gente não faz ideia das orações que estão sendo feitas, das que foram feitas antes, porque tem um detalhe: quando Deus fala algo para uma geração, o problema é básico. A gente não vive para ver muito daquilo que Deus falou que vai rolar. Por exemplo, para a galera entrar na terra, ele falou para Abraão que ele iria dar a terra, mas só levou 700 anos para a parada se cumprir. Olha que negócio interessante. Então, hoje eu estar aqui, muita gente teve que ter orado um tanto que a gente nem sabe. É um negócio fenomenal. Então, quem pode abrir mão de uma oração de livramento? Quem não dá, não tem condição. Então, em sã consciência, ninguém pode fazer um negócio desse. Então, principalmente, não pode abrir mão de uma oração assim, e eu encerro aqui, aqueles que, por exemplo, conseguiram, a duras penas, deixar toda sorte de vício, galera que tem drogadição, luta com isso, galera que precisa vencer pornografia, prostituição, toda sorte de compulsão, galera que está sempre sendo tentada, por exemplo, a voltar à antiga dependência. Essa galera, precisa dessas orações todos os dias, cara. Todo dia, não tem como... Não, agora eu vou deixar essa oração aqui em stand-by. É o dia todo o tempo. Então, em meio a essa dura batalha, a gente precisa orar para os montes e clamar como o salmista do Salmo 121, verso 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Graças a Deus que a gente sabe que o nosso socorro vem do Senhor. Então nem é de onde, é de quem. Entendeu? Porque isso era outro contexto. O cara tá lá na Babilônia é tudo reto, não tinha monte. Então por isso que ele falou: eleva meus olhos para o monte. Mas nem monte tem aqui. Graças a Deus que ele falou: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, independente do lugar do planeta que eu tiver, Deus pode me socorrer. Imagina, se ele sabia isso lá, imagina a gente que já está depois da cruz. Então, nessa manhã, eu quero encerrar dizendo o seguinte: as orações radicais, elas jamais serão feitas, por exemplo, por gente presunçosa e autossuficiente. Aquele tipo de gente que é incapaz de admitir a sua fragilidade. E eu digo o seguinte: oração é para os fracos. Só os fracos aparecem na quarta-feira, sexta-feira, seja lá o dia que a gente fizer a nossa reunião de oração. É só para fraco. Quem é forte precisa orar não, você dá conta sozinho. Entendeu? Ou no máximo ora por desencargo de consciência. Agora, quando você se vê fraco, frágil, fala: Senhor, não me deixa um minuto sozinho não, que não sei nem o que pode acontecer. Eu preciso ser sustentado por ti. Então, todo aquele que reconhece que não consegue se negar a si mesmo no dia mau, esse dobra os joelhos e faz a oração que eu quero fazer com vocês exatamente agora. Vamos falar com Deus? Pai, nós precisamos, diante de tudo que nós ouvimos nessa manhã, sermos derrotados. A gente precisa ser destronado, a gente precisa que o Senhor, por sua graça, venha nos dobrar. Nós precisamos que o Senhor venha, de fato, nos esmagar, porque nós precisamos, Deus, nos submeter a Ti.
Então nós suplicamos humildemente em nome de Jesus que o Senhor possa nos vencer a cada novo dia. E em nos vencendo, que a nossa vida seja a vida de mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa manhã, Deus, nós te agradecemos profundamente por tudo quanto conseguimos aprender. É muita riqueza que o Senhor nos distribuiu e a gente espera em Ti ter tempo suficiente para dirimir tudo isso, digerir todo esse alimento e que toda essa verdade possa ter aplicabilidade no íntimo do nosso ser, de tal modo que haja transformação na nossa vida, para o máximo louvor da Sua glória. A isso dizemos amém e amém. É isso, meus irmãos.